Este programa é livre para todos os públicos. Olá! O Olhar Independente de hoje mudou de cenário, mas a causa é a mesma: deixar você por dentro das novidades do audiovisual potiguar. Vamos te contar tudo o que rolou aqui no primeiro seminário Audiovisual e Mercado, que acontece na capital potiguar. Palestras, oficinas, mesas, workshops, exibição de filmes e muito mais rolou por aqui no Seminário Audiovisual e Mercado. E para começar, a gente conversa com Keila Sena, que é a idealizadora, do seminário, e vai falar para a gente mais sobre essa proposta de discutir o Seminário de Audiovisual e Mercado. Oi, Érica, pois é, a gente está fazendo o Seminário Audiovisual e Mercado. Ele vem para iniciar as comemorações dos 10 anos do Festival Goiamum Audiovisual. E a proposta é, seguindo essa linha de fomentar o mercado local, a gente pensou em uma proposta que fosse uma imersão em atividades que tratam todos ou a maioria dos segmentos que compõem essa cadeia produtiva do audiovisual. Então a gente vai tratar sobre coprodução, sobre distribuição, sobre produção, sobre formatos de negócios, políticas públicas. A gente vai estamos trazendo oficinas que falam sobre formatação de projetos para se apresentar no pitch, como se comportar num pitch, numa rodada de negócios, direito na cadeia produtiva do audiovisual, com um escritório que é especializado em direitos artísticos e intelectuais. Também a gente está trazendo uma palestra sobre seguros, estamos trazendo uma programadora que tem vários canais de viagem, de cinema, de música, e de moda, que vai falar como é que funciona essas programadoras, o que elas esperam, como é que funciona esses canais como receptores de projetos. Também a gente está trazendo aí um panorama do audiovisual potiguar para que nós possamos nos reconhecer historicamente sobre vários viés da educação, de festivais, de coletivos, produtoras, enfim, da memória. Então a ideia foi: estamos vivendo um momento de crescimento no audiovisual, estamos vivendo um momento de crise no cinema. Então vamos olhar o audiovisual de uma forma ampla. O audiovisual é o cinema, é a produção de conteúdo, é a web, é o podcast, Você trabalha com a linguagem da internet, você trabalha com as TVs. A comunicação vive o audiovisual. Então a gente não está tratando aqui só o cinema, a gente está tratando o audiovisual como esse guarda-chuva que abarca tudo isso, que eu falei agora. Então, a ideia é a gente poder fomentar um pouco mais, capacitar esses realizadores, esses estudantes, essas pessoas da comunicação em geral, para a gente potencializar o nosso mercado. A ideia é essa. Então, Keila, e o seminário faz parte também das comemorações dos 10 anos do Goiamum Audiovisual, Fala pra gente um pouco sobre o Goiamum e o panorama que ele acompanhou ao longo desses 10 anos. Quando eu comecei a atuar nessa militância do audiovisual com esses projetos de fomento, a gente vivia uma época em que nós tínhamos produções, essas produções eram muito mais vinculadas à academia, documentários mais em formatos acadêmicos, jornalísticos, A gente não tinha uma produção de ficção, ainda muito tímida, a gente tinha uma produção de filmes experimentais, onde cabia a ficção, mas de uma forma descomprometida, assim, com uma linha estética, com esse aparato todo de departamentos que o cinema exige. E o volume de produção era muito menor, Eu acho que de lá para cá a gente teve vários projetos de cursos livres,
o festival é um deles, mas tiveram várias outras iniciativas. A gente vem buscando, sempre estar fazendo diálogos com as políticas públicas, buscando que hajam incentivos. Alguns incentivos já surgiram, ainda muito poucos, referente ao potencial que nós temos. E esse fomento, essa questão da política pública, ela é fundamental para a transformação de uma cena dentro do audiovisual. Mas eu acho assim que houveram muitas mudanças positivas. O número de produções, a qualidade da produção, a entrada definitiva da linguagem da ficção, os cursos de cinema, de audiovisual na universidade, em outras faculdades, que trazem a experiência de produzir dentro da academia, que é onde deve tudo começar também, né? Então, assim, essa questão da educação, de ter as universidades com cursos de audiovisual, ela faz a gente dar um salto. Então hoje a gente tem uma cinemateca, a cinemateca também fomenta, também educa, preserva. Então muitas coisas aconteceram de uma forma muito positiva. E hoje a gente tem filmes que circulam em festivais, filmes que são premiados, séries já que são negociadas em canais fechados. A gente tem 1 ou 3 produtoras aí que estão com produção de conteúdo sendo comercializadas e muito em breve veiculadas em canais. Então, assim, hoje o Rio Grande do Norte, ele aparece enquanto um local que tem produção de cinema. Eu acho que a gente está num momento muito positivo e que a gente pode melhorar ainda muito mais se a gente tivesse essa injeção aí nesse mercado, nesse segmento que a gente atua, por parte das políticas públicas, porque aí vão ter mais produções, vão ter mais festivais, vão ter mais oportunidades de capacitação, eventos como esse, e aí isso tudo somado a gente transforma um cenário em uma coisa muito maior. Muito obrigada, Kélia. Muito obrigada, Érica. Com o Olhar Independente, você sempre dá uma força para a gente dentro do audiovisual. Obrigada por essa janela, pelo apoio de sempre. Pois é, a nossa função é essa, o nosso espaço está disponível para isso. Maravilha, obrigada. E a gente continua aqui acompanhando o seminário Audiovisual e Mercado. O cinema ele tem esse poder, né, de agregar perfis diferentes assim que interagem e dali podem sair muitas coisas. Você faz uma oficina, conhece uma pessoa, já pensa um projeto, já assiste um filme, fala com aquele diretor e dali você já pensa também, porque não posso fazer uma amostra também em algum lugar. É um ambiente inspirador de troca de ideias. E a gente conversa agora com a realizadora Dênia Cruz, que participou aqui do seminário, participando da mesa do Panorama do Audiovisual Potiguar, e ela vai trazer para a gente um pouquinho da experiência dela em relação a esse panorama. Então, assim, o convite, né, para o seminário foi para a gente poder trazer um pouco da experiência da produção independente, porque eu sou uma realizadora independente e estou colaborando com o núcleo audiovisual da Prisma Filmes, uma produtora aqui de Natal. E aí foi para falar um pouco dessa experiência, dos produtos que a gente está desenvolvendo lá na produtora. A Prisma tem 2 projetos que estão sendo executados para canais a cabo. Um é a série documental Encantarias para Cine Brasil TV e a outra é uma série também documental sobre cinema independente, onde está o cinema brasileiro, para Prime Box, inclusive esse é uma direção e roteiro meu. Então foi trazer um pouco da experiência da Prisma nesse sentido de ter ido buscar recursos via Fundo Setorial de Audiovisual, por meio de rodadas de negócio que aconteceram em 2016, os projetos estão sendo executados agora, você vê como demora, realmente é um processo longo, mas são os trâmites que são necessários. Então, a nossa participação foi para trazer isso e também falar um pouco da minha experiência enquanto realizadora, né? Eu sou documentarista, meu foco maior em trabalho em direção como documentarista, mas também contribuo com produção executiva de outros produtos, inclusive da casa, da Prisma Filmes e de outros colegas realizadores. Então foi basicamente isso, assim, a participação pontual no seminário foi para trazer essa experiência. Ok, muito obrigada pela participação, Dênia. Obrigada a você pelo convite e continue assim, incentivando, né, que o Olhar Independente é esse espaço muito interessante para a gente falar um pouco da nossa produção audiovisual. E o seminário, fala aí para o pessoal participar, porque foi pensado para realmente a gente poder interagir como é que está o cenário do audiovisual potiguar e trazer as expertises das pessoas que estão participando
do seminário, todos os palestrantes, trazendo contribuições para a gente entender como é o mercado audiovisual. E você aí continua aqui com a gente acompanhando o Seminário Audiovisual e Mercado. Como o Rui falou, o documentário ele tem várias possibilidades de você trabalhar a linguagem, né? Você documentar as histórias. E todas as histórias, elas têm, mesmo a ficção, tem essa questão. Eu acho que eu gosto de falar que é os dois, sabe? A ficção e o documentário, eles se misturam. E a gente conversa agora com a realizadora Márcia Lois, que participou da mesa aqui do Panorama do Audiovisual, e ela vem traçar um pouco desse panorama aqui conosco, relatando um pouco das suas experiências e vivências no audiovisual. A gente estava conversando sobre o panorama do audiovisual no RN e eu especificamente estava falando sobre a minha experiência com o coletivo, como foi que o coletivo Caboré nasceu, etc. E a importância do coletivo dentro do contexto do audiovisual do RN, não do coletivo, mas dos coletivos em si, né? Que os coletivos eles fomentam a produção audiovisual, porque na verdade o que acontece? O RN ele ainda não tem um mercado consolidado. Por que não tem um mercado? Ele não tem ainda políticas públicas que sustente, que fomente esse mercado, ainda não tem um cronograma de produções, né, que possibilite que as pessoas que trabalham no setor realmente se dediquem exclusivamente ao setor, né? Na maioria dos casos as pessoas estão sempre com duas funções. E por isso que eu digo que ainda não é um mercado do audiovisual, tirando o pessoal da publicidade, mas quem trabalha com produção de conteúdo independente, né, websérie, ficção, documentário, esse pessoal eles trabalham sazonalmente, quando tem condições e às vezes em outros horários, porque ainda não existe essa estrutura para que o mercado realmente se consolide, que seria, entre outras coisas, políticas públicas para o audiovisual, né? O RN, por exemplo, não tem uma lei do audiovisual, que deveria ter, inclusive já foi até entregue um texto de proposta de lei, que foi escrito pela BDIC para o Estado, isso tem uns 3, 4 anos, e as coisas não andam, né? O poder público no Estado ele é muito... Como é que eu digo? Obtuso, né? Falando bonito agora, ele é muito obtuso no tocante ao entender a potência social e econômica de um setor como o setor audiovisual. Que é diferente se você vai para Pernambuco, se você vai para o Ceará, se você vai para a Bahia. O poder público ali já entendeu que investir no audiovisual daqueles locais é investir em formação de identidade, é investir no social, é investir no cultural e é também economia, né? Porque gera renda e a renda circula dentro do Estado e leva o Estado para fora. Falta essa inteligência aqui nos nossos gestores públicos, né? Nos nossos prefeitos, nos nossos governadores. E agora está acontecendo justamente a mesa sobre isso, né? Temos políticas públicas? Não temos? Por que não temos, né? No momento estão se debatendo sobre isso, mas pelo pouco que eu vi, eu ainda percebo que existe uma mentalidade muito... Você aí, vem até nós, mas é o contrário, é as duas coisas. A gente vai até eles, mas eles têm que realmente ter vontade e inteligência para que faça as nossas demandas terem condições de serem atendidas, né? E por isso que são tão importantes espaços como total, esse, né? Total. O seminário é muito importante, assim como foi o fórum que aconteceu há 2 semanas atrás, o Fórum Audiovisual. É muito importante esses espaços de debate, de troca, né? O seminário está trazendo, por exemplo, o João Vieira, que está vindo aí com a exibição de um longa maravilhoso, né? E essas pessoas, eles trazem conhecimentos, expertise de como eles fizeram que no estado deles, aquilo que inicialmente era uma cena, virasse um mercado consolidado, que é onde a gente está nessa busca de sair desse local de cena para se tornar um mercado. E eventos como esse possibilita essa troca, esse entendimento, essa compreensão de que caminhos seguir, que ações tomar, que organizações se consolidarem, se fazerem, né? Se formarem. Na mesa eu estava falando sobre
a base, que é os coletivos que participam de produções e de formações. Ok, muito obrigada, Márcia, pela sua participação aqui no Olhar Independente. Desejo muito sucesso, né, ao trabalho do Coletivo Caboré e que essa cena, de fato, vire um mercado do audiovisual aqui. Oxalá. Amém, axé. Shalom. E a gente segue aqui no Seminário Audiovisual e Mercado. Pode assistir filme lá na Cinemateca, pode reservar, vocês podem ir nas nossas redes sociais, Cinemateca Potiguar, reservar. Levanta o braço quem é da Cinemateca aqui, por favor. Por quê? E é isso, olha a cara desses meninos novos. E isso também é preservação, isso é continuidade. E a gente conversa agora com Rui Rocha, que é também realizador e coordenador do curso de especialização em documentário da UFRN e está participando aqui do seminário. Então, Érica, a especialização em produção de documentários está apoiando o Seminário Audiovisual e Mercado, né, que é um seminário de altíssima importância. Né? O Rio Grande do Norte precisa reconhecer o audiovisual como uma indústria criativa, uma indústria que auxilia outras atividades produtivas, além de, é claro, disseminar nossa cultura, nossas paisagens, né, nossa língua, nossas histórias. Nós estamos colaborando porque é de suma importância. É um evento que deve permanecer no nosso calendário. Rui, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre o curso de especialização em documentário. A especialização em produção de documentários, ela já está aí do meio para o final, né? Nós estamos com um bom grupo de estudantes que vem produzindo, vem trabalhando em diversos projetos. Muitos dos estudantes também estão participando aqui do seminário, né? É uma especialização que parte da dimensão teórica, mas tem uma preocupação com produzir, né, com preparar bons projetos e partir para produções. Né? E a gente está muito feliz, já que foram realizados documentários sobre meio ambiente, documentários sobre problemas, questões sociais, sobre a questão feminina, feminismo, enfim. A gente tem o interesse de continuar com essa produção, continuar desenvolvendo projetos e, ao mesmo tempo, apoiando mostras, apoiando seminários, tal qual este aqui que estamos realizando. Beleza, Rui, muito obrigada, viu? A gente é que agradece. E a gente conversa agora com o realizador pernambucano João Vieira Júnior, que nos fala um pouco sobre a produção audiovisual no Nordeste. Olá, Júnior. Aqui no seminário, né, você vem trazer um filme, né, que é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, como você fez a produção, não é isso, do filme, e também vem falar um pouco sobre a produção audiovisual no Nordeste. E eu queria que você falasse para a gente do Olhar Independente um pouco dessa produção, como que você vem acompanhando e observando como produtor. Bom, Érica, um prazer falar para o programa. Eu trabalho com a atividade da produção cinematográfica há cerca de 20 anos. E nos últimos anos eu tenho acompanhado e me dedicado também. A minha empresa é sediada no Recife. Todas as produções dos filmes que eu fiz foram a partir do Recife, embora eu já tenha filmado em Minas, em São Paulo, em Belém, no Ceará. Hoje eu acho que a gente vive um momento muito importante, muito significativo na produção audiovisual nordestina. Eu tenho muita convicção em te dizer que o crescimento dessa atividade, desse setor no Nordeste é superior à média nacional. Eu acho que a produção cinematográfica, a produção audiovisual feita no Nordeste ganhou muita visibilidade, tem ótima qualidade técnica e artística. Eu tenho acompanhado essa produção em Salvador, em Fortaleza, e para mim realmente é um prazer, uma alegria estar nesse seminário e conhecer profissionais e realizadores potiguares e como o movimento cinematográfico está organizado aqui, inclusive para que a gente possa continuar crescendo e forte, que a gente não aceite retrocessos. E
E após ouvir um pouco, né, da experiência do realizador pernambucano João Vieira Júnior, a gente fala agora com o realizador potiguar, que é o Wallace Yuri, para ver um pouco desse paralelo, né, dessa relação da produção nordestina com a produção potiguar. Wallace, como realizador, como é que você acha que a gente pode trabalhar mais esse audiovisual e essas parcerias e as perspectivas, né, para a produção independente? Eu acredito que é um momento de se articular, né, de se juntar, de pensar essas ideias coletivas, né, de fazer uma coisa realmente de encontro, né, e a palestra de João foi muito importante nesse sentido. Na verdade, o seminário todo vem sendo muito bom, porque eu acho que vem trazendo uma dimensão que eu acho que a gente ainda não conseguiu chegar, que é entender um pouco mais sobre mercado, a gente se empoderar sobre diversos temas que vêm sendo trabalhados durante o seminário, e a fala de João foi muito nesse sentido, né? A gente se articular, se juntar e entender do mecanismo, sobretudo de política pública, tanto municipal quanto estadual, quanto no nível federal, para a gente conseguir cada vez mais viabilizar nossas obras audiovisuais. Até porque é um momento assim mais delicado de políticas públicas para o audiovisual, né? Quais são as perspectivas dos realizadores para as suas produções, para desenvolver seus trabalhos, né? Exatamente, eu acho que é isso, né? A gente conseguir também entender o outro, né? Entender como é que a gente pode colaborar no projeto do outro, sobretudo nesse momento, né? Então é uma forma de realmente a guerrilha aumentar, né? A gente fala muito de cinema de guerrilha, então acho que é um momento realmente dessa questão ser efetiva, né? A gente entrar no projeto do outro, colaborar, mas fazer ganhando também, né? Acho que todos têm que ganhar. O audiovisual, o cinema é uma indústria, é um mercado existente e é um mercado consolidado e que a gente precisa cada vez mais conseguir se expressar através dele, tendo os dois lados da moeda bem resolvido. Ok, obrigada. O primeiro filme que eu produzi era o primeiro filme dele e é o diretor do filme que a gente vai exibir aqui essa noite. A gente começou a trabalhar em 98 no desenvolvimento. Naquele momento não existia a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, que só foi criada em 2002. Então foi uma longa escola assim, de aprendizado para mim. Eu que não fiz escola de cinema, a produção desse filme, ele passou por várias etapas. Quando a gente começou a trabalhar, era uma pequena aventura. Você começava um filme, mas realmente não sabia se ia concluir, porque talvez não existisse também ali um calendário, um plano, ou políticas públicas assim, fortalecidas, estabelecidas, que os produtores conhecessem e pudessem manejar adequadamente essas políticas, a possibilidade de incentivos em benefício daquele produto. Pois é, e esse seminário a gente tem acompanhado, né? Tem sido esse momento de troca mesmo. Teve um panorama do audiovisual, da produção audiovisual no Rio Grande do Norte e agora discutindo o Nordeste, né? Então ampliando essa visão e essa discussão super importante. E também vai ter uma exibição de filme, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa produção. Estou me guardando para quando o Carnaval chegar, que foi gravado em Toritama, né? Fala pra gente um pouco sobre esse filme. Esse documentário estreou esse ano no Festival de Berlim. A gente fez alguns outros festivais nacionais e internacionais e ele está sendo lançado esse semestre. É um filme de Marcelo Gomes, que é um realizador pernambucano, que eu fiz vários outros filmes anteriores dele. E nesse documentário a gente aborda um pouco sobre o excesso de trabalho na vida das pessoas. Não só dos trabalhadores desse setor do jeans, em Toritama, no interior de Pernambuco, que responde por cerca de 20% de toda a produção do jeans nacional. E é super interessante olhar, porque a gente se vê refletido na minha vida, na sua vida, de que a gente trabalha excessivamente, que a gente faz parte de uma sociedade contemporânea, que é a sociedade do cansaço, onde as pessoas vivem para trabalhar, mesmo nas suas horas de lazer. Você tem que checar as mensagens, a rede social acaba sendo um trabalho e o momento de lazer, o momento da gente ter um tempo que ressignifique a nossa existência ou como a gente compreende o mundo, ele é cada vez menor quando a gente compara a outros momentos da história.
João, e o documentário é uma produção independente, né? E como é que vocês têm articulado essas produções? Olha, no Recife a gente tem um fundo regional chamado Funcultura, que ele é muito significativo para a produção que é desenvolvida lá. A arte cinematográfica, como outras artes, precisa também ser protegida, né? Senão a gente tem um tipo de cinema hegemônico que dominaria todas as cinematografias. Eu acho que o governo brasileiro tem responsabilidade com a cultura e com o cinema brasileiro de que ele existe, porque ele fala da gente, assim, de como a gente se organiza como sociedade, da nossa língua, de como a gente pensa, de como a gente se manifesta. Nesse sentido, eu acho que é uma obrigação para o cidadão brasileiro, né, que o governo proteja as artes brasileiras, a cultura brasileira, porque ela faz parte significativa da nossa existência, da nossa vida. Ok, muito obrigada. Bom, eu agradeço ao programa, é um prazer, espero que vocês gostem do filme, estou me guardando para quando o carnaval chegar. E a gente acompanha agora, ver um pouquinho, um trechinho desse documentário. O que eu mais lembro do Agreste é um pôr do sol que caía bem rápido e fazia tudo se cobrir de melancolia. A noite chegava com seus mistérios e na rádio, às 6 da noite, todos escutavam Ave Maria. Fé em Deus que Ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, segue quente. Admiro os crentes, dá licença aqui. Uma função, uma tabela, desculpa aí. Sem culpa e sem chance, tenta abrir a boca e a nessa sem saber. Vida louca. Achei isso comigo. E a gente encerra aqui esse programa especial direto do Seminário Audiovisual e Mercado. Não esquece de nos acompanhar nas redes sociais, Instagram ou Facebook, Olhar Independente TVU. Eu espero você na próxima semana com mais produção audiovisual. Tchau, tchau!